bom dia para você. Eu sou a Graziela Siqueira. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Um dia congelante, vamos dizer assim. Nosso termômetro registra 11 graus Celsius, temperatura geladinha. Então, se você precisar sair de casa, coloque seu casaquinho e vamos para a luta. Vamos ver agora os destaques dessa edição do Manhã Todo Dia. Mais uma idosa de casa de repouso morre e a Americana chega a 6 casos pela Covid-19. Ocupações sobrevivem com doações e decisões coletivas na crise da Covid-19. Bancos funcionam com horários reduzidos nesta segunda-feira. A Americana registra 24 profissionais de saúde infectados pela Covid-19. Tudo isso e muito mais agora no Manhã Todo Dia. A Prefeitura de Americana divulgou por volta das 21h40 deste sábado que a cidade registrou a 6ª morte causada pelo novo coronavírus. A paciente era uma idosa de 71 anos que morava na casa de repouso Flor de Lis, no bairro Santa Cruz. Mais cedo na manhã deste sábado, uma outra residente do espaço, uma mulher de 69 anos, também foi vítima do vírus. Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica, o falecimento da mulher de 71 anos ocorreu às 6h20 deste sábado. A idosa estava internada na UTI de um hospital particular de Americana desde o dia 19 de maio. A paciente apresentava quadro de demência e arritmia. O resultado positivo para a Covid-19 tinha sido divulgado neste sábado, na mesma data da morte. Uma outra moradora do residencial Flor de Lis, de 83 anos, também testou positivo para a Covid-19, por meio de um exame PCR de laboratório particular, feito por intermediário da família. Ela está internada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Teobaldi. Balanço dos casos até o momento: com a morte confirmada na noite deste sábado, a Americana registra 6 óbitos pela doença. São 81 casos positivos da doença. Além dos óbitos, 3 pessoas estão internadas, 11 estão em isolamento social e 61 pacientes já estão recuperados da Covid-19. A Prefeitura aguarda os resultados de exames de 32 casos que estão considerados suspeitos, sendo 8 internados em hospitais, 23 em isolamento domiciliar e 1 que já cumpriu a quarentena de 14 dias. Meus sinceros sentimentos a toda a família. E a cozinha comunitária com distribuição diária de refeições, a orientação sobre a necessidade de higienização e de se evitar aglomerações durante a quarentena, além do apoio e assistência para os mais necessitados. Essas são algumas das ações adotadas pelas comunidades do acampamento Roseli Nunes, em Americana, e da ocupação Vila Soma, em Sumaré, durante a pandemia do novo coronavírus. Decisões coletivas têm pautado o dia a dia da periferia americanense. Segundo a lavradora Wilza Carla Mendes Leme da Silva, de 44 anos, representante do acampamento Roseli Nunes, uma das primeiras medidas tomadas foi reabrir a cozinha comunitária. Todos os alimentos recebidos por doações são centralizados no local. Diariamente, um grupo de voluntários prepara o café da manhã, almoço e café da tarde para todos os moradores. Além das refeições que estão sendo feitas na cozinha, a gente também doa alimentos para os moradores levarem para os seus barracos e fazerem janta com as suas famílias, explicou Wilza. Uma das voluntárias da cozinha é Maria Francisca Venâncio, de 46 anos, e os ingredientes podem ser limitados, mas sobra criatividade para diversificar o cardápio, especialmente para alegrar as 30 crianças que vivem no local. Hoje o café da tarde vai ser bolo e biscoito. Vou bater vitamina e tenho que fazer o suco, que ainda não fiz, disse Maria durante a visita da reportagem ao local na tarde da última terça-feira. Localizado na região do pós-represa, o acampamento abriga 120 pessoas, distribuídas em 88 moradias, improvisadas com madeira e lona. Se a situação financeira dessas famílias já era difícil, a crise sanitária só agravou o cenário. Logo nos primeiros dias da quarentena iniciada, no dia 23 de março, o ajudante de pedreiro Alailson da Silva Oliveira, de 28 anos, perdeu o emprego. Ele mora no acampamento com a esposa e 4 filhos, entre 8 e 14 anos. Além dos poucos bicos que apareceram desde então, o que tem garantido o sustento da família é o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Se não fosse isso daí, parceiro, a gente estava na pior mesmo. Melhorou muito o nosso lado. Desempregados
nós não somos nada. Minha mulher foi fazer faxina, ganhou um trocadinho. Preciso trabalhar para dar de tudo para minha família, afirmou Aleilson. A maior parte dos moradores está na faixa de renda de extrema pobreza. Segundo o critério do benefício do Bolsa Família, alguns deles não conseguiram se cadastrar para o auxílio emergencial e estão sendo ajudados pelos colegas para tentarem resolver a situação. Além de doações, o acampamento também conta com a ajuda de voluntários para o reforço escolar das crianças que participam de atividades recreativas. O uso de máscaras é obrigatório para os visitantes, já que os moradores tentam se isolar ao máximo para evitar a contaminação. Estamos bem isolados mesmo. Quando as pessoas vêm de fora, vêm de máscara. Estamos indo bem menos para a cidade, só em casos de extrema necessidade mesmo. Durante essa situação, que é a pandemia, ninguém precisou ir para o hospital e ninguém teve gripe, contou Ilza. E sobre as ajudas de Sumaré. Com 2.874 famílias cadastradas e quase 12 mil residentes, a Vila Soma teve um caso confirmado do novo coronavírus. Segundo o coordenador da ocupação, Edson Gordiano da Silva e Edinho, a paciente é uma mulher de 30 anos, sem comorbidades, e que já está recuperada da doença. Ela permaneceu em isolamento domiciliar sem complicações. A ocupação completa 8 anos em julho e a área está em processo de regularização fundiária da prefeitura. Até que a situação seja regularizada, no entanto, a falta de infraestrutura se faz presente. Não há água encanada nem tratamento de esgoto. Com risco de contaminação pelo vírus, a coordenação instalou logo no início da quarentena um barril na principal avenida da área, para que os moradores tenham onde lavar as mãos. 5 caminhões-pipa abastecem diariamente as caixas d'água das construções. Há também distribuição de álcool em gel e máscaras. Desde o primeiro dia, a coordenação determinou que a gente ia pegar firme nessa situação, porque se acontecer de pegar o vírus, a proliferação pode acontecer muito rápido, explicou Edinho. Médicos da atenção básica da prefeitura atendem a comunidade por meio de um módulo de saúde montado na sede da coordenação. Além das consultas de rotina, os profissionais têm visitado moradores que apresentam febre ou outros sintomas da Covid-19. O impacto econômico também foi sentido pelos comerciantes da ocupação. Luiz Gonçalves da Silva Júnior, de 43 anos, conta com o receio de aglomerações, afastou os clientes e fez com que ele reduzisse o horário de expediente em sua casa de Salgados. Para servir os clientes, os cuidados com a higiene foram reforçados. Eu peço para que usem álcool em gel, vir com máscaras, e está tudo muito perigoso. Tem gente que ainda zomba da pandemia. Fala que é coisa política. Não é não, alertou Luiz. Em uma comunidade tão grande, um dos problemas observados é a resistência de alguns moradores a usarem a máscara. A parte mais difícil é que tem muitos que ainda não estão aderindo. Chega aqui na coordenação e a gente pede para voltar porque não está de máscara, contou Camila Ferreira Rodrigues, de 32 anos, que trabalha na coordenação da Soma. Os equipamentos de proteção é obrigatório para a retirada das marmitas, distribuídas todas as noites. Uma cozinha comunitária foi montada na ocupação e prepara cerca de 500 refeições por dia para os moradores. Cestas básicas também são entregues para as famílias mais necessitadas. E hoje, declarado feriado, os bancos vão funcionar em horário restrito no feriado antecipado desta segunda-feira. Segundo a FREBABAN, Federação Brasileira de Bancos, na madrugada desta sexta-feira, a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou um projeto do governo estadual que adianta o feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio, hoje. Com isso, assim, as agências bancárias ficarão abertas na segunda, com expediente das 10 às 14 horas. Os estabelecimentos estarão com equipes reduzidas, mas manterão suas atividades operacionais inalteradas. A FEBRABAN, no entanto, orienta as pessoas a evitarem ao máximo o deslocamento até as agências. A intenção da medida é diminuir a circulação de pessoas em meio à busca pelo aumento do distanciamento social, principal meio de combate ao novo coronavírus defendido pelo governo paulista, fazendo com que elas não precisem sair, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais que permaneçam na sua casa. E sobre os serviços da Prefeitura. A Prefeitura e seus serviços públicos, na RPT, a região do Polo Têxtil, as 5 prefeituras informaram que vão manter os serviços essenciais à população
nesta segunda-feira, o que inclui atendimento médico e coleta de lixo. As guardas municipais também funcionarão normalmente neste dia. Sobre os mercados, a rede de supermercados Pague Menos e Crema também abrirão as portas na segunda-feira, hoje. O São Vicente, que tem 10 unidades na região, não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição. E a loja aberta desde 1978, a loja New Sport, localizada na rua Anhanguera, em Americana, confirmou neste sábado que vai fechar as portas. Aberta por João Larose em 1978, o comércio completaria 42 anos de funcionamento em agosto. João faleceu em 2006 e era marido da atual proprietária, Lorisa Agostineto, e decidiu fechar a loja após reflexões sobre as vendas do comércio de Americana. O comércio de Americana já vem com uma queda. Temos dificuldades há um tempo. Aí veio a Área Azul. A princípio, achei que nem ia nos prejudicar, porque temos estacionamento. Mas o pessoal que vem no Mercadão, na feira de adoção e comer pastel, deixou de vir, explicou. Daí veio a pandemia e eu fiz uma escolha. Ressaltou, descartando a possibilidade de que a loja estava com dificuldades financeiras. Foi uma decisão, a empresa não quebrou. A reportagem Lorisa disse que 3 funcionários serão desligados da empresa. A proprietária disse que não há chance de reabertura. O prédio deve ser vendido após o encerramento total das atividades. Por funcionar há 42 anos, Lorisa considera que a New Sport seja tradicional em Americana. Ela conta que houve relatos de clientes que antes de frequentavam o local com os pais e hoje já frequentam com os filhos. Lorisa explicou que, além do problema no comércio de Americana, também levou em consideração as dificuldades em realizar planejamento e o fato de possuir outro negócio, um salão de festas em Nova Odessa. Achei que ia ficar muito difícil fazer qualquer planejamento no nosso país. Por mais que a pandemia seja atípica, é muito difícil ter uma porta aberta, pagando tudo o que tem que pagar, sem vender, sem ter perspectiva ou organização do município, estado e governo, alegou ela. Já tinha esse pensamento e, como tenho outro negócio, achei por bem encerrar e ficar com o comércio só, porque o comércio realmente já não estava bom, justificou ela. No momento, a loja está vendendo os itens em estoque com desconto, por meio de atendimento presencial, com meia porta e pelas redes sociais. O encerramento definitivo das atividades ainda não tem uma data definitiva. Lamento o encerramento da New Sport e desejo sucesso ao salão de festas da Lorisa. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Manhã Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais através do Facebook e no YouTube. Bom dia a você que ligou a sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães do Clima Tempo. Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre a região sudeste do país nesta segunda-feira. Tem risco de geada na Serra da Mantiqueira. A segunda-feira será ensolarada em todo o estado de São Paulo, no sul fluminense, sul de Minas Gerais e região do Triângulo Mineiro. No extremo norte fluminense e extremo sul do Espírito Santo, o sol vai aparecer entre algumas nuvens. Nas demais áreas do Rio de Janeiro, na região de Belo Horizonte, de Paracatu, da zona da Mata Mineira, o sol brilha forte, mas ainda aparecem algumas nuvens no céu. Tem previsão de chuva em vários momentos do dia no Espírito Santo, mas o sol ainda deve aparecer em alguns momentos entre muita nebulosidade. No centro-norte de Minas Gerais, o sol aparece pela manhã e pode chover de forma passageira entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 9, máxima de 21 graus, mínima de 21 e máxima de 26 graus. E Nova Odessa completou 115 anos neste domingo, dia 24, na data de ontem, e devido à pandemia do novo coronavírus, não houve festa na cidade. Neste momento, segundo o prefeito Bill, do PSDB, o foco, segundo a administração municipal, é evitar que a doença tire a vida de moradores.
Em entrevista, ele disse defender o isolamento social e ressaltou que, apesar da crise econômica agravada pela quarentena, o povo não morrerá de fome. Uma coisa eu posso ter certeza, o povo não vai passar por dificuldades, mas morrer de fome não, porque nós somos solidários e nós vamos dividir, justificou ele. Na visão dele, as pessoas podem se reerguer diante de adversidades financeiras. Muitas vezes você tem um comércio, mas sem vida você não tem nada. Quando você perde alguém da família, quando alguém da família sua vai embora, você vai entender que todas as ações foram necessárias para salvar a vida, argumentou ele. A cidade completou seu aniversário em meio ao inédito isolamento, e divide a opinião dos moradores. O comerciante Leonardo Cirilo, de 33 anos, se posicionou contra a quarentena, que está em vigor no estado desde o dia 24 de março. Pelo número de casos que teve, não acho que seja necessário do jeito que está levando. Acho que deve sim ter isolamento para quem precisa, que é o grupo de risco. Para quem não é do grupo de risco, acho um exagero. Pode trabalhar normalmente, declarou ele. Por outro lado, o engomador João Marques, de 57 anos, acredita que o poder público deve agir com cautela e seguir as orientações da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Neste momento, a prioridade é a saúde. Depois é a reabertura do comércio gradual. Não adianta abrir tudo de uma vez, porque aí vai contaminar meio mundo e o hospital não tem condições de cuidar dessas pessoas, comentou ele. Na região central da cidade, a reportagem identificou que há lojas abertas, mas sem a possibilidade de entrada de clientes. O atendimento ocorre apenas da porta para fora. E de acordo com o comerciante Carlos Eduardo Fiorin, de 41 anos, as vendas em seu estabelecimento, que trabalha com acessórios para celular, caíram 70% por causa da quarentena. Acho que isso, o recesso econômico, vai longe ainda. Mesmo depois que voltar o comércio e acabar a quarentena e flexibilizar a situação, acho que este ano, se empatar, está bom. Eu acho um ano perdido, opinou. E em razão à pandemia, a prefeitura precisou cancelar as comemorações festivas, voltada para o aniversário de 115 anos, além de outros eventos que estavam previstos no calendário da cidade, como a Festa das Nações. O projeto Um Sonho de Natal, realizado sempre em dezembro, também não pode não acontecer. Ainda tenho fé que a gente possa chegar em dezembro e, pelo menos, fazer algo para poder acalentar e diminuir a tristeza do nosso povo de Nova Odessa, apontou Bill. Em contrapartida, as obras seguem em andamento. O prefeito espera inaugurar em novembro a ETA, a Estação de Tratamento de Água, Santo Ângelo, a segunda do município. A administração trabalha ainda na recuperação da estrada municipal Rodolfo Kivitz. Na última terça-feira, a prefeitura abriu licitação para a segunda etapa do serviço. O objetivo nosso era que nós conseguíssemos entregar todas as obras no prazo correto. Porém, com este problema do coronavírus, nós vamos entregar, mas com um pouco mais de dificuldade, afirmou o mandatário. Parabéns, Nova Odessa, pelos seus 115 anos. E os alunos dos cursos de moda e produção têxtil da FATEC, a Faculdade Técnica de Americana, já produziram 5.000 máscaras que foram doadas para proteger a população do coronavírus. O item é obrigatório no estado desde o dia 7 de maio. A professora Maria Alice Ximenes, coordenadora do curso de moda, a ação mostra que a moda está cumprindo com seu papel social. Muita gente acha a moda algo frívolo, fútil, e de repente, neste momento, a gente vê a moda cumprindo com seu papel social, destacou a professora. Ao todo, 50 alunos atuaram no projeto, dos quais 32 participaram efetivamente na confecção das máscaras e os demais forneceram apoio logístico. Um esquema foi montado para que os alunos pudessem receber os tecidos doados em casa para costurar as máscaras, sem precisarem se reunir. As máscaras foram doadas para o Fundo Social da Solidariedade de Americana, para a Pastoral da Criança e para o Hospital Boldrini, em Campinas. Houve ainda doações diretamente a famílias que estão sofrendo dificuldades financeiras por conta do coronavírus. A professora aposta que as máscaras devem se tornar um acessório após o fim da pandemia no país. Mesmo no pós-pandemia, acredito que as pessoas vão querer se proteger. Com isso, é esperado que se torne algo voltado para a tendência, aposta profissional.
À medida que isso acontecer, a população deve ficar mais exigente em relação ao conforto e ao visual da peça. A tendência é surgirem modelos ou estampas criativas para atender aos consumidores que gostem de usar nas combinações. Essa pode ser uma maneira de diferenciar o look e conquistar os mais refratórios. Analisa. No Ocidente, as máscaras não são um item incorporado à cultura. Contudo, no período em que o país enfrentavam a gripe espanhola, no início do século passado, as máscaras conquistaram adesão e ultrapassaram o aspecto utilitário. Mulheres das classes mais ricas eram vistas usando as máscaras feitas com tecidos e cores que combinavam com as roupas. Segundo a coordenadora do curso de moda, como tenho que usar? Tem que ser confortável, mas também quero que, além do que é ético, aquilo que é estético. Isso é inevitável, afirmou. Parabéns pela iniciativa da professora, coordenadora em ajuda às entidades. E a Prefeitura de Americana, numa grande força-tarefa, com o apoio de todas as secretarias municipais, Fundo Social de Solidariedade de Americana, organizações parceiras, iniciativa privada e colaboradores, iniciou na manhã dessa sexta-feira, dia 22, a entrega em domicílio das cestas básicas do projeto Alimento Solidário para as famílias em situação de extrema pobreza. Ao todo, serão 4.135 cestas direcionadas às pessoas inscritas no Cadastro Único, constantes em relação fornecida pelo governo do Estado de São Paulo, com renda per capita mensal de até R$ 89. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana é a gestora do projeto na cidade, com a coordenação da distribuição em parceria com a APAE de Americana e diversos apoiadores. Para agilizar a entrega, foi feita uma grande força-tarefa a fim de atender as demandas o mais rápido possível. São 4.135 cestas de alimentos doados pelo governo do estado que irão atender muitas pessoas, disse a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra. No ato da entrega do beneficiário, o responsável familiar, nome que consta na lista, deverá apresentar a carteira de identidade, o RG, e o NIIs, o constante do cartão do programa Bolsa Família, assinando o recebimento da cesta básica. Dúvidas podem ser direcionadas ao e-mail coordsocial@apaiamericana.com.br ou pelo telefone 99267-3193. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nesta quarentena, esqueceu seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha caseira, feita com todo amor, é na Arte e Sabor Restaurante. Eles atendem pelo iFood também. Faça o seu pedido. O WhatsApp é 98341-8376. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Manhã Todo Dia. Bom dia você que ligou a sua TV aí agora no canal 14.1 digital da TV Todo Dia e nos acompanha pelas redes sociais ao vivo. Eu só vou pedir para a direção de imagem colocar para mim o WhatsApp da TV aqui na tela, por favor, porque eu tenho um convite para você que é empresário autônomo, que gostaria de divulgar os seus serviços e produtos aqui na TV Todo Dia. Envie uma mensagem pelos números de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e a nossa equipe de departamento comercial estará de prontidão para tirar as suas dúvidas e te ajudar a alavancar suas vendas. A TV Todo Dia, apoiando os pequenos e grandes comércios. E para reduzir aglomerações e a exposição de eleitores ao novo coronavírus, uma das hipóteses em discussão é que as eleições municipais deste ano tenham 2 dias de votação. Foi discutido na sexta-feira, dia 22, em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, da TSE, na próxima semana. Para isso, seria preciso um gasto adicional de 180 milhões, que é o custo estimado pela TSE de um dia adicional de eleição. Diante do quadro da crise fiscal, porém, outra possibilidade seria
expandir o horário de votação para que dure 12 horas, o que teria um custo menor. Em vez de irmos até às 17, irmos talvez até às 20 e começar às 8. Portanto, iríamos das 8 às 20, 12 horas de votação. Esta é uma ideia, é uma possibilidade. Essa não depende de lei, podemos nós mesmos regulamentar no TSE, disse o ministro durante uma live promovida pelo jornal Valor Econômico. A votação pode ser feita por faixa etária. A Justiça Eleitoral estuda ainda fazer a votação dividida por faixa etária nos diferentes turnos do dia da votação. Para isso é preciso ouvir sanitaristas para saber se colocaríamos os mais idosos votando mais cedo, depois os mais jovens e na hora do almoço. A gente tenta fazer uma divisão dessa natureza, disse Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro disse ainda que mantém diálogo constante com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do RJ, do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, sobre o eventual adiantamento do calendário eleitoral. Para a alteração do calendário, é necessário que o Congresso aprove uma proposta de emenda constitucional pela PEC. A definição sobre o adiantamento das eleições depende ainda das trajetórias da curva da contaminação do novo coronavírus, afirmou Barroso. Em meados de junho será o momento de se bater o martelo, finalizou ele. E agora o momento fofo devido à pandemia. Para evitar as aglomerações, famílias de gestantes têm proporcionado às mamães que já tinham seu chá de bebê agendado a uma charreata, que é onde os convidados passam dentro dos carros na rua da mãe e proporciona as entregas dos presentes com todo o cuidado, máscaras e etc. Mas no caso da mamãe Lua, ao receber a surpresa da charreata, a bolsa se rompeu e então nasceu na noite deste sábado, dia 23, em Santa Bárbara do Oeste, o pequeno Ian, que resolveu romper a bolsa da mamãe no momento do seu chá de bebê. A família estava realizando uma charreata no momento em que a mãe Lua Barbosa, de 22 anos, entrou em trabalho de parto no bairro Planalto do Sol. Lua foi encaminhada às pressas para a maternidade de Santa Bárbara, onde deu à luz ao primeiro filho com o esposo Mike Henrique. A família passa bem. Saúde ao Ian e muita felicidade a toda a família. E a Americana tem 24 profissionais da saúde que moram no município e testaram positivo para o novo coronavírus. Desses 14 estão curados 9. 9 cumprem isolamento domiciliar e 1 está internado. As confirmações foram entre abril e maio. Há ainda outros 12 profissionais da saúde que estão com suspeitas para a doença. Segundo a Prefeitura, 4 servidores que trabalham no Hospital Municipal testaram positivo e um deles já retornou às atividades. No momento, há 8 funcionários afastados, 3 que testaram positivo e 5 com suspeita. Um médico do Hospital Municipal de Americana, que pediu para não ser identificado, contou à reportagem que a notícia da internação do enfermeiro Renan Daniel do Prado, de 32 anos, abalou os servidores. O enfermeiro, que já trabalhou na rede pública da cidade e mora no bairro São Jerônimo, está internado em estado grave na UTI, a unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Piracicaba, com coronavírus. Os funcionários veem a situação de Renan, que era de nossa convivência diária, e está grave em Piracicaba, e percebem como estão em vulnerabilidade, contou o médico. Segundo ele, os profissionais encaram a contaminação por coronavírus como uma certeza, e a maioria está relapsa nos cuidados por acreditarem que não conseguirão evitar o contágio. Eles também encaram hostilidades por parte de vizinhos. Somos vistos como potenciais vetores da doença, contou o médico. A conselheira do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Érica Chagas de Araújo, reconhece que mesmo com todas as medidas de proteção, é impossível impedir que ocorram contaminações. Vou dizer que 100% de segurança não é real. O profissional de enfermagem fica à beira do leito ao lado do paciente 7 dias por semana, 24 horas por dia, analisou. O que pode aumentar a margem de segurança é a soma de fatores como aperfeiçoamento profissional para lidar com a doença e usar
aparamentação, bom dimensionamento para não sobrecarregar profissionais e ter o material. Pelo que temos visto, a falta do EPI, o equipamento de proteção individual, por mais crítica no começo, agora está controlada, apontou. Em Santa Bárbara do Oeste, 9 profissionais da saúde testaram positivo para a doença. O município esclareceu que tem realizado treinamentos periodicamente e que os EPIs estão sendo disponibilizados para uso racional. Foram eventados nos boletins que Nova Odessa teve ao menos 5 moradores que trabalham na saúde infectados. Todos atuam em hospitais fora do município. Hortolândia e Sumaré não informaram. E o Corpo de Bombeiros de Americana localizou um corpo no Ribeirão Quilombo na tarde deste sábado, dia 23. A vítima do sexo masculino e com idade aproximada de 52 anos estava enroscada no leito do rio e foi descoberta após a observação dos ciclistas. Segundo a corporação, os ciclistas passavam pelo viaduto Ábado do Najar quando notaram algo diferente no Ribeirão Quilombo e parecia ser um corpo humano. Eles acionaram os bombeiros. De cima do viaduto, a equipe confirmou que se tratava de um corpo humano. Então, os bombeiros se dirigiram até as margens do rio e retiraram o corpo do homem que estava enroscado em galhos no leito do rio. A PM da Polícia Militar também esteve no local, bem como peritos do IC, o Instituto de Criminalística, responsáveis pela perícia técnica. A identidade da vítima não foi divulgada pela corporação. E no dia 19, terça-feira passada, foi feita uma matéria sobre os campos de girassóis em Sumaré. E eu fiz um pedido para você que assiste o Jornal da Manhã aqui na TV Todo Dia, que fosse passar próxima à plantação e conseguisse registrar a sua selfie, nos enviasse, pois a sua selfie seria postada ao vivo aqui durante o Jornal da Manhã. E recebemos essa imagem do nosso telespectador, Juan Padilha, que mora em Santa Bárbara do Oeste, e registrou essa selfie na plantação de girassóis em Sumaré. Obrigada, Juan, pelo envio. A ideia desses envios e divulgações aqui na TV é deixar o nosso dia mais leve, já que as notícias nem sempre têm sido tão boas, devido à pandemia, que o mundo enfrenta até o momento. Então, se você, assim como o Juan, passará por esses dias próximo à plantação e puder registrar, nos envie. Vamos começar o nosso dia com mais leveza e empatia, como o céu dessa selfie registrada por ele. Obrigado. Agora eu vou deixar o endereço aqui, mais uma vez, para você que gostaria de registrar a sua selfie também. O endereço mais fácil para você que é daqui de Americana ou de Nova Odessa, a melhor opção é ir pela Avenida Ampélio Gazeta. Em seguida, virar na Avenida Rodolfo Kibitz. Assim que a rua virar uma estrada de terra, você entrará na estrada vicinal Rodolfo Kibitz. Em seguida, vire à esquerda na estrada municipal Olindo Biondo. A plantação fica em um cruzamento da Biondo com a estrada municipal Ângelo Furian. E agora vamos saber como está o trânsito. O trânsito, por enquanto, permanece tranquilo nas rodovias que cortam a nossa região. E encerramos essa edição. Obrigada pela companhia de todos os dias. Que você tenha um bom dia. Te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h15, aqui na TV Todo Dia, no canal 14.1 Digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia, com o pastor Vanderlei Carceliano.